O joelho é uma articulação que normalmente acomete mais as mulheres do que os homens, tá? Na musculação, normalmente as mulheres se queixam mais de dor no joelho do que os homens. Não, mas eu tenho uns alunos meus que se queixam no joelho. Eu disse que normalmente, né? Daqui a pouco o cara joga futebol, o cara obviamente vai estar com o joelho bichado, tá? Mas normalmente o joelho das mulheres sofre mais na musculação do que o joelho dos homens. Isso não, eu não estou dizendo com isso que homem não sofre de dor no joelho, não é isso. Mas normalmente as mulheres sofrem mais. E as mulheres, na verdade já está escrito ali, têm 6 vezes mais chance de ter problema nos joelhos do que o homem. Até por isso que a mulher sofre mais normalmente do joelho que o homem. Por quê? A principal questão é a primeira, que é o ângulo Q. A mulher, por ser a responsável por gerar um filho, normalmente a mulher tem o quadril mais largo, tá? Por ter o quadril mais largo, o fêmur normalmente vem assim. A mulher tem um geno valgo fisiológico maior do que o do homem. O que é o ângulo Q? O ângulo Q é esse ângulo aqui, ó. Para a mulher, normalmente, esse ângulo, na média, obviamente tem gente que é mais, quadril mais largo, outras mulheres quadril mais estreito, mas na média o ângulo da mulher é 172 graus. O homem, na média, é 178 graus. Se fosse 180, seria uma linha completamente reta, certo? Então, o joelho do homem é quase uma linha reta, tá? Então, é um joelho mais equilibrado normalmente. A mulher, na média, é 172 graus. Então, a mulher tem um geno valgo fisiológico maior por essa questão de gerar um filho. Então, isso desequilibra um pouco esse joelho, tá? Outra coisa, normalmente a mulher, né, obviamente tem homens que também usam salto, mas normalmente a mulher usa mais salto que o homem. Então, desequilibra mais aquela articulação, compromete mais aquela articulação. E normalmente a mulher também é mais fraca do que o homem. Obviamente tem mulheres que são mais fortes que homens, mas normalmente a mulher é mais fraca. Sendo assim, isso que justifica ou explica por que a mulher tem 6 vezes mais chance de ter problema no joelho que o homem. Sabendo disso, quais são os principais mecanismos de lesão? O principal mecanismo de lesão do joelho durante os exercícios é o valgo dinâmico. Como eu disse para vocês, a mulher tem um valgo fisiológico maior que o do homem, né? O joelho da mulher tende a já estar um pouquinho para dentro. E o que é o valgo dinâmico? É quando tu desce e o joelho vai entrando cada vez mais para dentro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, tá? Esse estudo aqui, ele avaliou dor, ó, tem a dor patelofemoral em atletas, tá? E eles viram nesse estudo que o valgo dinâmico era o principal mecanismo de provocar dor durante os exercícios, tá? Durante as atividades físicas, né? Normalmente esse valgo, porque quando tu provoca um valgo dinâmico, tu provoca uma lateralização da patela, então ela corre, ó, provoca uma lateralização da patela, que faz com que a patela não corra tão bem nos côndilos do fêmur ali, então provocando um desgaste na cartilagem que pode evoluir para uma condromalácia, por exemplo, tá? Então, evitar esse valgo dinâmico é algo interessante, algo importante para a gente reduzir o risco de dor no joelho. Normalmente o valgo dinâmico ocorre quando pode ser junto ou separado. O pé cai para dentro, ele descamba, fica como se fosse um pé plano ou um tornozelo em valgo, né? Então o pé cai para dentro, desaba o arco do pé e o pé cai. Se o pé cai, puxa o joelho junto. Muitas vezes o próprio joelho, o pé está ok, mas o joelho vem para dentro, tá? Ou fraqueza de glúteo, porque o glúteo é um rotador externo do fêmur, né? Se o glúteo está fraco, ele não consegue manter o fêmur em rotação externa. Então o fêmur vem para a rotação interna, vindo para a rotação interna, provoca o valgo dinâmico. Então o que a gente pode fazer nesses aspectos? Falando primeiro do último aqui, tentar fortalecer glúteo, ativar glúteo,
para a rotação externa, porque o glúteo é um grande extensor do quadril, mas também é um grande rotador externo do quadril. Então, ativar o glúteo para a rotação externa pode ser interessante. Pedir para o aluno estar concentrado em manter o joelho alinhado à ponta do pé, também é interessante para evitar que o joelho venha para dentro. E uma outra coisa em relação ao pé, para o pé não descambar, é pedir para o aluno concentrar a força, porque quando tu vai fazer um agachamento, tu está empurrando o solo para subir, certo? Né? Então, pedir para empurrar o solo pelo calcanhar e pela borda lateral do pé. Porque se tu não pede isso, muitas vezes ele vai fazer força, ou ela, fazer força com a parte da ponta do pé e com o meio do pé, e daí o pé descamba. Porque ela vai fazer força e o pé vai descambar. Então tu pede para fazer força pelo calcanhar e pela borda lateral do pé. Isso ajuda a manter tudo isso mais equilibrado. O joelho já abre, joelho alinhado à ponta do pé, ativação de glúteo. Se eu não me engano, 92% dos casos, que é praticamente quase que a maioria das pessoas, só com essas orientações verbais tu resolve o valgo dinâmico. Muita gente eu vejo hoje, entre aspas, gastando tempo com ativações de pé, de joelho, elástico, ou ativação de glúteo, bababá. Para 92% dos casos não precisaria. É só a orientação adequada, verbal, já resolve em 92% dos casos. Tu pedir, ativa glúteo, bota força na borda lateral do pé, pede para o joelho alinhar a ponta do pé, a pessoa já consegue fazer automaticamente sem precisar ficar, entre aspas, perdendo o tempo do treino com ativações ou mobilizações. Claro, tu pediu para essa pessoa fazer isso, ela não consegue, né? Aqueles 8% que sobraram. Ela não consegue, daí sim, vale a pena tu fazer as ativações, mobilizações, porque daí aquela pessoa tem realmente dificuldade em entender aquilo que tu está pedindo, e daí tu tem que fragmentar, segmentar, porque segmentado fica mais fácil para o cérebro entender. Tu pedir 3 coisas ao mesmo tempo, é mais difícil para o cérebro entender, para a pessoa seguir o teu comando, do que pedir uma isoladamente. Então, tu tenta ver, tenta descobrir o que está levando mais a esse valgo dinâmico aqui, se é a relação do quadril, a relação do joelho, a relação do pé, e daí tu vai fazer, ou os 3, ou 2 deles, tanto faz, e daí tu vai especificamente trabalhar um, trabalhar o outro, com ativações, com fortalecimentos do pé, ou etc. Mas em 92% dos casos, reforçando isso, a maioria, só com a orientação verbal correta, tu já resolve o problema.